em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13 em diante. Louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 13 em diante. Hoje é o culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, e nós vamos estar meditando um pouco nessa palavra que diz assim, versículo 13 em diante. Capítulo 1, versículo 13. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tem a tradução que diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça maravilhosa. E queremos que nessa noite o Senhor fale conosco. Venha ao nosso coração a tua vontade e nos dê direção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, essa é uma palavra, de um homem que nós conhecemos na Escritura. Foi um dos apóstolos de Jesus, primeiro discípulo, depois apóstolo. Foi uma pessoa que teve experiências muito profundas com Deus e que pode deixar para nós muitos exemplos acerca da igreja e do que é servir o Senhor, do que é ter uma vida, como ele fala aqui, em santidade a Deus. A santidade que Pedro trata não tem nada a ver com o que hoje conhecemos por usos e costumes, estatutos, direções, às vezes até humanas com relação à santificação. Pedro vai dar referência dessa santidade no decorrer dessa palavra, nós vamos entender. Pedro vai falar também da nossa esperança, da nossa salvação, que uma vez já foi conquistada. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos essa salvação. A justificação é um ato mediante a nossa fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos justificados imediatamente. Nós já fomos salvos. Estamos caminhando dentro da salvação. E Pedro vai dizer que um dia essa manifestação de Cristo vai consumar a nossa salvação. Então, são 3 tempos que nós vivemos dentro de um processo
que vai se aprimorando a cada dia até a volta de Cristo. E segundo ensina as Escrituras, quando ele voltar, nós devemos ser achados em Cristo. Nós devemos ser achados irrepreensíveis, diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos a Escritura de Pedro, nós entendemos que a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, não se consuma nas Escrituras. Porque Pedro, Paulo, João, todos eles falam de uma salvação que só estará completa quando Cristo retornar a essa terra. A igreja que o espera, a igreja que espera vigilante, que espera ansiosa por essa vinda de Cristo, é a igreja que é comparada lá na parábola de Jesus às virgens prudentes. Aquelas que estão atentas, aquelas que estavam sempre com azeite nas suas lâmpadas para iluminar o seu caminho. Então nós olhamos aqui e vemos que desse versículo em diante, Pedro fala de algo espiritual. Algo que ele tinha até mesmo em mente, era a sua preocupação com a falsa doutrina, com os ensinamentos errôneos que estavam atingindo a igreja naquela época. Então, a carta de Pedro, ela assemelha, principalmente a segunda carta, a carta de Judas. Parece que uma é o xerox da outra quando fala desses falsos profetas. E é o que mais nós temos visto hoje em dia no nosso país. Por que não dizer no mundo inteiro? O evangelho que um dia conhecemos há 2 décadas atrás, em muitos lugares já não existe mais. Não é um evangelho que tem por regra de fé e prática a palavra de Deus e a conduta debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então ele começa aqui dizendo algo muito importante. O cuidado que temos que ter com o nosso pensamento, com a nossa mente. Ontem até eu compartilhei um vídeo de uma educadora, ela dizendo que para cada pensamento bom que rodeia a nossa mente, 20 pensamentos maus são aqueles que contra-atacam os pensamentos bons. E é uma realidade. Se for para você lembrar de algo bom que Deus te fez, você às vezes precisa até fazer um certo esforço. Mas para lembrar das coisas ruins, facilmente ela vem à nossa mente. Então Pedro, ele diz assim, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Eu gosto mais da outra tradução que diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Qual é a área que mais sofre ataque com relação à fé que professamos? A nossa mente. Quais são as ciladas que o diabo prepara para o crente, para aquele que é o verdadeiro cristão? Porque esse é aquele que incomoda o inferno. Aqueles que estão praticamente levando o cristianismo como uma religião vã, como algo até mesmo que o distrai, ou até ele tem por satisfação estar no meio daquele povo somente, esses não incomodam o inferno. Esses o diabo sabe, conhece a sua fé, sabe a maneira que eles vivem o evangelho, mas o crente fiel, o crente, ainda que não seja um destaque na igreja, não seja um pastor, não seja um obreiro, não seja ali uma professora ou um professor da escola bíblica, mas aquele que é fiel a Deus, esse é o alvo de Satanás. Porque ele conhece e sabe que a fidelidade a Deus, ela é recompensada pelo Senhor. Além das bênçãos nessa terra, herdaremos a salvação e a vida eterna. Então Pedro diz, cingindo os vossos lombos, ou os lombos do vosso entendimento, melhor dizendo. Essa prefiguração aqui que Pedro usa na sua escrita, é até mesmo das manias e maneiras de viver no Oriente, onde eles ali tinham a sua
emancipação do Evangelho de Cristo. Nós podemos ver até nos filmes bíblicos, eles usavam aquelas túnicas longas. Então, essa linguagem traz a uma tradução, quando vamos estudar esse texto, de pessoas que precisavam empreender uma corrida ou uma caminhada longa. Então, eles puxavam aquela vestimenta até a altura da cintura e passavam uma cinta em volta para não atrapalhar a corrida, para não atrapalhar o trabalho a ser feito. Pedro está dizendo que nós devemos cingir a nossa mente. Paulo usa a figura do capacete da salvação como uma das armas da nossa milícia, para que não venhamos a cair daquela fé que um dia recebemos, para que não venhamos a desviar dos princípios primordiais do Evangelho que um dia nós adotamos para a nossa vida. Em meio a esse bombardeio que estamos vivendo, de palavras que chegam até nós por meio de mensagens, por meio de compartilhamento de vídeos de outros líderes, nós podemos sim facilmente entrar pelo caminho da heresia, pelo caminho errado, pelo caminho que nos leva a nos rebelar às vezes contra uma verdade já aprendida há muito tempo. Pedro, como um pastor, ele tem um cuidado muito sério e ele diz isso no segundo capítulo da sua segunda carta, no primeiro capítulo, aliás, da sua primeira carta. Olha o cuidado desse presbítero com as almas. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12. Esse é o trabalho de um pastor, de um líder, de uma pessoa que vai instruir outros. Às vezes ele vai pregar a mesma palavra 5, 6, 7 vezes na direção de Deus. E alguém que já é mais instruído um pouquinho fala: nossa, o pastor está sem palavra, o pastor está repetindo todas as suas pregações, porque Deus às vezes traz ao coração do servo dele trazer aquela palavra novamente, porque alguém ali naquele lugar ainda não ouviu, não entendeu como era a aplicação daquele texto para a sua vida. Então Pedro, como já lemos anteriormente sobre Paulo, hoje nós vamos ler sobre Pedro, capítulo 1, versículo 12 da segunda carta, diz assim, ó: por essa razão estarei pronto sempre para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Então, o trabalho pastoral é esse: fazer com que a pessoa alicerce a sua fé, fazer com que a pessoa construa no seu interior colunas inabaláveis contra as heresias, contra as vertentes que são de perversão para a vida do crente, para a vida do homem de Deus. Olha o capítulo 2, na segunda carta mesmo. Ele fala do passado, ele fala do tempo em que os profetas profetizavam a Israel. Ele diz assim, ó: mas entre o povo também houve falsos profetas. Ele está falando do povo no Antigo Testamento. Assim como entre vós haverá falsos mestres, as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha porque ele chama a atenção da igreja para cingir o entendimento, para guardar a mente. Se lá naquela época era necessário alguém se ausentar de uma localidade a outra para tentar perverter o caminho da igreja, hoje basta abrirmos mensagens no nosso celular.
De todos os lados estão chegando palavras que às vezes tentam contraditar a palavra que você ouve na igreja onde você congrega. Coloca na sua mente, coloca na minha, na nossa mente, interrogações. Quantas pessoas eu já comecei a seguir, vendo a tremenda sabedoria que Deus usava essas pessoas, até o momento em que um erro, uma falha de interpretação foi localizada na sua mensagem. Até o momento em que essa pessoa começou a conduzir o evangelho de forma errônea. Mas muitas pessoas, muitos que estão atrás desses ensinamentos não discernem. São pessoas que alimentam-se tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Nós temos aí agora um pastor que talvez alguém possa conhecê-lo. Eu cheguei a ouvir muitas mensagens dele, uma mensagem forte, uma mensagem com muito conteúdo de sabedoria, mas até o momento em que eu comecei a perceber nas suas mensagens alguns desvios doutrinários. Então eu parei. E eu costumo, às vezes, notar que certas pessoas param de ser manchetes, param de ser ali evidências nas redes sociais. E esses dias eu notei que ele não estava aparecendo muito, então fui procurar sobre a vida dele. Saiu do cristianismo e agora se tornou um católico. Defendendo o catolicismo, maldizendo a igreja, as denominações, dizendo que o catolicismo é a verdadeira vertente do evangelho desde o início. Agora, o que mais nós temos que orar a Deus é que esse homem, ele tinha mais ou menos, eu vou chutar por baixo, uns 400 mil seguidores. Olha o segundo versículo desse texto que lemos. Pedro diz que essas pessoas eram crentes, porque eles precisam se apresentar na igreja como crentes, porque senão a igreja não os recebe. Pedro diz que essas pessoas, as ocultas, e é aí que nós temos que cuidar da nossa mente, não é aberto, não é de maneira fácil de identificar. Pedro diz, as ocultas, eles introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora, o fator principal desse texto vem aqui. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Não são poucos, são muitos. É muita gente que você olha quando ali coisas semelhantes ao evangelho são pronunciadas, é muita gente colocando comentários embaixo, glória a Deus e aleluia. São muitas pessoas que serão conduzidas dentre não somente mas a quantidade enorme de pessoas que tem difamado o evangelho e que tem profanado a palavra de Deus por causa da internet. Essas pessoas estão totalmente laçadas por suas heresias. E somente aqueles que têm a sua mente cingida pela verdade, somente aqueles que têm certeza e convicção daquilo que creram, eles conseguem abandonar esses ensinos. Porque praticamente eles se acostumam com a pessoa. E é interessante você ver pessoas que estão pregando erroneamente. E os crentes dizendo, não, mas não tem nada a ver, eu gosto do jeito que ele fala. Eu gosto da pregação que ele faz. Eu gosto da maneira que ele pastoreia, eu gosto da igreja onde eu estou.
Porém, a declaração bíblica para o crente não é ele gostar do pastor, não é ele gostar da igreja, não é ele gostar do ambiente em que ele está. A declaração bíblica para o crente que exerce a sua fé diante daquilo que Pedro aqui ensina é que precisa esse crente compreender o que Jesus fez por ele. Qual foi o significado daquela morte ali na cruz? Por que Jesus sofreu daquela forma? Por que Jesus teve que passar por todo aquele processo? Então Pedro diz que nós devemos, com o nosso entendimento, estar prontos para entrar em ação. E ele continua dizendo, tendo autocontrole, tem a tradução que diz, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo oferecida. Então ele dá a entender que essa graça está sendo oferecida. Ela não está completamente terminada na nossa vida. É o que Paulo diz que nós devemos completar ou prosseguir na nossa salvação com temor e tremor. Ele chega a dizer, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Pedro vai dizer de uma forma diferente, aonde lemos aí no capítulo de número 1, versículo 14, ele diz, como filhos obedientes. Se há filhos obedientes, há filhos desobedientes. Mas ele coloca um princípio, como filhos obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância. Porque o que está acontecendo hoje é que o crente entra para a igreja, mas ele não muda. Ele não tem transformação. Porque lá na igreja que ele congrega, o pastor depois do culto reúne os irmãos para comer um churrasco e tomar cerveja. Porque o que não pode é se embriagar. Lá na igreja que aquele irmão congrega, o pastor dele já está no 3º, 4º ou 5º casamento, então não tem problema. Dirigentes de congregações, dirigentes até mesmo de igrejas, não estão se casando mais, estão vivendo amasiado, fazendo um contrato de vida juntos. Como é que essa igreja caminha na obediência ao Senhor? Como é que essa igreja que vemos em grande parte do nosso país pode atender a esse apelo de Pedro? Que diz assim, como filhos obedientes, não vos amoldeis, não tomem o molde aos desejos que tinham antes ou em tempos passados na vossa ignorância. Na nossa ignorância, a gente podia até pensar, se há um problema na família, se há um problema conjugal, é melhor separar e casar novamente. Isso era lá atrás. Ou se chegamos na igreja e hoje somos convocados a tomar uma decisão no nosso relacionamento, que vem sendo um relacionamento conjugal, mas segundo os moldes do mundo. Não houve ali o contrato, não houve ali a posição do Estado sobre aquele casal, e ele vive junto, mas lá naquela igreja, segundo aquele pastor, não tem nada a ver. Deus conhece o coração. É isso que Pedro está dizendo. Que há falsos mestres. Como no passado, lá no Antigo Testamento também houve. Que vão introduzir na igreja heresias destruidoras. Heresias que vão fazer com que a pessoa pense que ela está salva.
Mas o dia da vinda do Senhor será para ela juízo e não dia de salvação. Será um dia de trevas e não um dia de benefícios aos quais ela será recebida na mansão celestial. É isso que Pedro está alertando. Então ele faz um apelo: sede santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pedro não usa o seu modelo de santidade. Ele podia dizer como Paulo, na sua autoridade, chegou a dizer: olhem para mim. Mas Pedro fala: sejam santos em todos os vossos procedimentos, assim como é santo aquele que vos chamou. Aquele que Isaías, no capítulo 6, diz que os seus olhos viram o Senhor. Isaías, no seu tempo, Isaías, na sua medida cristã, ele chegou a enxergar sua impureza, um homem que viu a Deus. Ele disse que seus lábios eram impuros e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então Pedro está dando referência para nós de santidade. Não é ele. Ele diz, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Porque está escrito: sereis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A referência da nossa santidade não é as roupas que vestimos. Não é o uso e costume que vamos ter na igreja que vai fazer com que a pessoa se torne santa. De jeito nenhum. É claro que cada pessoa em santificação e honra ao Senhor, ela tem pudor ao se vestir, tanto o homem quanto a mulher. Ela se torna uma referência de santidade, por quê? Porque a natureza de Deus está na pessoa. Mas tem algumas igrejas que adotam o uso e costume, e eu não sou contra, porque é uma adoção dentro do estatuto que eles elegeram. Agora, a roupa não muda ninguém. A roupa, aquilo que é externo, não muda ninguém, por isso a referência não pode ser Pedro. A referência não pode ser a vida de um homem que precisou e precisa, como nós precisamos da graça de Deus. O ser humano precisa dessa graça. Então ele transfere a autoridade desse padrão de santidade para o homem, para Deus. E a palavra santo aqui não é como às vezes nós pensamos. Não é deixar de pecar, nunca mais pecar, porque a Bíblia não vai dar base para isso. João até escreve: se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Veja o que Pedro diz: sede santos também em todo o vosso procedimento, porque é santo aquele que vos chamou. E ele diz: está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Como se santifica? Como nós nos tornaremos santos diante de Deus? Ele dá a medida no próximo versículo: andai em temor durante a vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Então Deus julga segundo as obras de cada um, e Ele salva segundo a sua graça. Olha que diferença. Para salvar não é obras, mas no dia do julgamento vai ser apresentada as obras. Então não adianta eu pregar bem, não adianta você cantar bem, não adianta você ter um padrão de santidade para a igreja e um outro para a sua casa. Não adianta eu ter um padrão de santidade para os dias de culto e um outro para quando eu estou sozinho, para quando eu estou distanciado dos irmãos. E hoje não é fácil assumir um padrão de santidade se não tivermos temor de Deus.
Se não tivermos temor de Deus, nós caímos facilmente nos laços e nas armadilhas do diabo, que estão hoje pertinho de nós, que estão hoje dentro das nossas casas. Basta querermos quebrar esse padrão de santidade e facilmente isso será obtido na vida do cristão. Basta ele fazer um acesso ali no seu celular e tudo isso cai por terra diante de Deus. Por isso Pedro coloca aqui a palavra temor. E esse temor é reverência. Esse temor não é ter medo de julgamento, não é ter medo de ser confrontado por Deus. Esse temor é reverência, porque o versículo anterior diz que ele é santo. E o que nos chamou, diz Pedro, é santo. Por isso nós devemos ser santos, o que significa separado das coisas do mundo. Nós devemos crescer nesse procedimento. Devemos ter a nossa mente cingida com a verdade, estar prontos para punir toda e qualquer perversão. Pedro diz ter autocontrole sobre qualquer circunstância que nos rodeia, sobre qualquer situação aonde nos encontramos nela. Essa é a vontade de Pedro, porque a nossa salvação custou um alto preço. E se nós não tivermos consciência disso, nós vamos entender a salvação como algo comum. Nós vamos entender a salvação como algo corriqueiro e vamos transformar a graça de Deus em dissolução, como muitos estão fazendo. Atrás do que Pedro fala no capítulo 2, lá da segunda carta. Movidos pela ganância, versículo 3. Também vos explorarão com suas artimanhas, sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Tem muita gente que sabe o que está fazendo. Tem muita gente que sabe que está, se podemos dizer, arrecadando, muitas coisas, muitos fundos, tendo muitos privilégios, enganando os crentes. Tem muita gente que está se abastecendo financeiramente por trás da igreja, por trás dos crentes. Pessoas que nem igreja têm, que estão se tornando milionários, só para dar uma palavra a outras pessoas que estão no pecado, de que Deus as ama, de que Deus não se importa da maneira em que estão vivendo aquelas pessoas, porque Deus é amor. Quantos homens estão aí na internet, dentro de seus apartamentos, às vezes utilizando fundos ali, muito magnífico, coisas mesmo luxuosas para encantar e tentar atrair o coração das pessoas que são inocentes com relação à sua fé. Pessoas que acordam de madrugada para ouvir esses homens. Pessoas que caminham, que não saem de casa sem ouvir uma direção dessas pessoas, que não são pessoas que têm suas igrejas, não, tem apenas um canal ali na internet e estão acima de 1 milhão de seguidores, porque elas não precisam fazer nada. Eles fazem tudo. Eles oram, dão uma palavra de autoajuda, indicam a vida daquela pessoa debaixo de suas profecias errôneas e debaixo de suas profecias mentirosas. E depois, no finalzinho, pede uma ajuda, pede um pix. Então, Pedro está dizendo que são homens movidos pela ganância. Pessoas que praticamente, irmãos, nós temos que identificar, porque Pedro diz assim no versículo 18, voltamos lá para o capítulo 1. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Aqui Pedro fala aos judeus. A plateia dele é os judeus. Qual foi a tradição deles? Filhos de Abraão. Falaram até para Jesus: nós não somos bastardos. Nós temos como pai Abraão. Jesus disse: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora, e nós? Qual foi a tradição que nossos pais nos ensinaram? Alguns são católicos, outros vieram da macumbaria, da feitiçaria. Pedro diz que nós somos resgatados dessas tradições. Nós conhecíamos a Deus de uma forma diferente. Nós entendíamos que tínhamos que passar perto da igreja e quando olhasse para aquela cruz, tínhamos que fazer o sinal da cruz. Nós entendíamos que estávamos agradando a Deus depois de pular o nosso carnaval e ir lá ficar sem comer carne 40 dias. Passar uma cinza na testa, essa era a nossa tradição religiosa. Pedro diz que Deus nos resgatou disso. Deus nos tirou disso mediante o quê? Mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala: não foi por coisas perecíveis como prata e ouro. Então é isso que Pedro está querendo que a mente dessas pessoas guardem. Porque se nós olharmos esse texto escrito há quase 2000 anos atrás, Pedro está falando de homens gananciosos, que já exploravam a fé. Imagina se ele estivesse escrevendo hoje. Ele está falando a mesma coisa. Porque sempre houve a exploração da fé, e como disse no início, aonde tiver um crente só, fiel a Deus, o diabo chega lá. Aonde tiver 1 milhão de crentes infiel a Deus, o diabo não se incomoda. Não importa a cidade, não importa o bairro, não importa o setor que a pessoa vive, se é rural, se é o setor mais central da cidade, aonde tiver um crente fiel, esse crente o diabo conhece. Porque ele é diferente. Porque ele serve a Deus com temor. Ele não vive mais com a sua vida cristã envolvida nas coisas do passado. Ele não vive mais debaixo de consciência pecaminosa. Ele não vive enganando a si mesmo. Ele não vive como um religioso. Ele tem comunhão com Deus. Ele ora. Ele recebe de Deus a direção para o seu dia a dia. Então essa pessoa incomoda o inferno. Essa pessoa incomoda o diabo, porque se Deus se preocupa com a nossa salvação, o diabo quer a nossa perdição. E é por isso que nós somos tentados a negar esse princípio do Evangelho, porque o Evangelho não é uma religião, não é uma nova maneira de expressar uma religião. Nós precisamos ser regenerados por Deus. Ser regenerado é ser gerado de novo. É como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. É ser uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Porque senão cansa ser crente. Pensa bem, viver uma vida ainda alicerçada na igreja e no mundo. Aonde o corpo, a carne encontra mais prazer? Aqui na igreja? De jeito nenhum. Aonde os alimentos da carne são mais produtivos e mais venenosos para a nossa vida? Aqui na igreja? De jeito nenhum, lá no mundo. Por isso muitos desviam, muitos retrocedem, muitos vivem um pé na igreja, um pé no mundo, porque não reconheceram isso aqui. Não reconheceram
a maneira vã. Tem a tradução que diz: fostes resgatados da vossa maneira vã de viver. Porque vivíamos assim. Vivíamos como as pessoas estão vivendo aí. Vivíamos como hoje nós temos visto os jovens viver, fora de Cristo, as famílias fora de Cristo. Olha hoje a situação que a internet, louvado seja Deus, tem trazido aos nossos olhos, para a gente ver de onde Deus nos tirou. Porque quando nós olhamos para um pai que estupra um filho ou uma filha de 2, 3 anos, nós não estávamos longe disso, não. Nós não éramos diferentes deles, não. Quando nós vemos aí mulheres e casais fazendo troca de casais e às vezes até o marido aceitando outro homem no casamento, a mulher aceitando outra mulher dentro do casamento, nós não estávamos longe disso, não. Só não tivemos a oportunidade. Porque a mesma situação carnal que eles vivem lá, nós também vivemos. Alguns com mais moral, outros com a moral totalmente devassa. É a vã maneira de viver que tenta retornar na nossa vida cristã. Porque vai me dizer que nós nunca tivemos o desejo de deixar a oração. Vai dizer que nós nunca tivemos um tempo em que passamos uma semana sem ler a Bíblia. Passamos ali um tempo, até mesmo, sem voltar a nossa atenção para a vida espiritual. Às vezes chegamos a vir na igreja por vir, para ninguém ficar ligando para a gente. Para ninguém ficar chamando a gente para vir para o culto, igual aconteceu numa semana passada aí, com uma outra igreja nossa, onde o obreiro ligou para a pessoa soltou os cachorros em cima dele. A preocupação, o interesse, que a pessoa não se perca. Mas a pessoa fica tão alienada das coisas espirituais que ela se irrita quando um irmão se preocupa com ela. Porque esquece esse versículo e Pedro vai adiante. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus Cristo. Isso não é fácil de crer, se não for uma obra do Espírito de Deus. Porque na ideia comum, morreu, acabou. Na ideia religiosa que tínhamos, às vezes até aqui tem pessoas que tentou tirar a sua vida achando que seria um alívio. Tem pessoas que pensam assim, é melhor eu morrer porque acaba esse sofrimento de uma vez. Era assim que a gente vivia. Mas mediante o sangue de Cristo derramado ali na cruz, fez-se uma divisão na história humana. Aqueles que viveram antes de Cristo e aqueles que vivem depois de Cristo. A história está dividida assim. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo nós estávamos condenados, depois de Cristo nós estamos salvos. Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então é onde nós temos que tomar muito cuidado, porque uma heresia, ela é uma seta destruidora. Ela mata o crente. Ela destrói a fé do crente. E é por isso que nós temos que se firmar nesse primeiro versículo que lemos. Tendo cingido os lombos do nosso entendimento. É esse entendimento que precisamos ter. Pedro diz assim, que esse sangue foi conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestou no fim dos tempos em nosso favor. Ele diz em vosso favor, eu digo em nosso favor. O que Pedro descreve não é o calvinismo. O que Pedro descreve é a presciência de Deus. Que lá, antes mesmo
da criação ou dos tempos passados, que ele chama de fundação do mundo. Deus já havia crucificado, permitido a morte e ressuscitado Jesus Cristo. Deus não foi pego de surpresa lá no Éden quando Adão pecou. O sacrifício já estava pronto. A cruz já estava na eternidade. Se uma pessoa hoje, aí nesse mundo, ela tem um ataque cardíaco na rua e ela não morre, é por causa da cruz. É por causa da cruz na eternidade que ela tem o seu livramento da morte, porque existem igrejas orando. Existem igrejas repreendendo a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Existe a igreja do Senhor na terra, porque a cruz ela anda na eternidade, desde antes da criação de Adão. O que salvou Adão da condenação eterna foi o cordeiro ser morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano pronto para a salvação da humanidade. Em Apocalipse 13, olha aí o que diz. Está aí pertinho, vamos ler. Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Se Pedro fala antes, João diz que é desde. Olha que maravilha. Todos os habitantes da terra a adorarão. Está falando sobre a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se para Pedro ele é antes, Pedro está falando de presciência. Deus viu. Se para João é desde a fundação do monte, João está dizendo do cordeiro que foi sacrificado no Éden para vestir Adão de peles de animais. Mostrando que na história da redenção, o cordeiro foi manifesto a nós nesse tempo, mas a morte dele já era prefigurada por Deus desde antes da criação, da fundação de todas as coisas sobre a terra. É por isso que nós precisamos crer na nossa salvação. Precisamos entender que a nossa salvação é preciosa, porque olha o versículo 21, por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Um apóstolo que viveu com Jesus é bem diferente de nós. Nós, para crermos, precisamos da fé. Se nós formos enganados por uma heresia, por um falso ensinamento, e perdermos a direção da fé, como está descrito aqui, nós podemos até pensar que estamos salvos, pensar que somos salvos, e naquele dia ter uma grande surpresa. Olhe o capítulo 7 de Mateus, eu sempre falo nele, mas vamos ler para você ver. Capítulo 7 de Mateus. Mateus 7. Eu sempre olho esse texto, irmãos, com muita reverência mesmo, porque essas pessoas aqui que Jesus fala, elas vão estar cientes da sua salvação. Capítulo 7, versículo 22. Pega o versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, muita gente pode chamar o Senhor, Jesus, de Senhor.
Muitas igrejas podem até colocar escrito, como era o lema, né, da Igreja Universal, não sei se hoje ainda é, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele colocava lá aquele lema, aquela faixa grandona escrito, que só o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor. Pode alguém usar um lema, usar uma mensagem como essa? Pode alguém pregar em nome de Jesus Cristo? É isso que Jesus está dizendo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas olha o que Pedro citou lá atrás. Sede obedientes, Jesus diz aqui, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade de Deus para nós? Pedro disse lá, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Versículo 22, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram tudo isso em nome do Senhor. Não foram identificados como falsos profetas diante das pessoas. Porque estão reclamando salvação, diz Jesus. Estão reclamando a entrada no reino, disse Jesus. Até ficaram chateados porque não entraram. Começaram a querer usar as suas obras para ter a entrada no reino de Deus. Falaram para Jesus, segundo o próprio Jesus faz, ali a mensagem desse texto, trazendo para nós uma configuração aleatória a uma conversa de duas pessoas. Ele diz que eles dirão abertamente a ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós fizemos muitos milagres. Mas como disse, a salvação não é pelas obras. A salvação não vem por aquilo que fazemos. E Jesus vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a máxima de Jesus? Não é chamá-lo de Senhor. Não é servir a Ele. Não é fazer sinais e prodígios. É obedecer ao Pai. É isso que Jesus disse. Aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino que meu Pai tem preparado. Então é algo muito pessoal. Vai subir marido e esposa fica. Vai subir esposa e marido fica. Vai subir filho e pai fica. Vai subir filha e a mãe fica. O interesse da igreja é que suba todo mundo. É que suba a família completa. É que suba toda a igreja. Mas quem conhece o coração de cada pessoa na igreja? Só Deus. Quem são aqueles que estão pelo Espírito injetados no corpo? Só Deus sabe. Porque é o Espírito que faz essa obra, diz Paulo em Efésios 4, que é Ele que batiza o crente no corpo de Cristo. É Ele que coloca o crente no corpo de Cristo. Quem é aquele que está filiado ao corpo de Cristo? É aquele que está obedecendo. É aquele que consagra a sua vida, que renuncia ao mundo, que renuncia os seus pensamentos, que renuncia às suas vontades para servir a Deus. É aquele que Pedro diz aqui que não se amolda, não toma o molde, não toma a forma do mundo em momento algum mais da sua existência, porque ele está caminhando num caminho de temor e obediência a Deus. É esse crente que é um homem, uma mulher imbatível
diante das dificuldades, diante das armadilhas do diabo. É esse crente que Paulo fala, que Paulo chama de, depois ter vencido tudo, permanece inabalável. Ele não conhece retorno, ele não conhece medo, ele não conhece insegurança, ele confia na palavra de Deus que um dia os resgatou. É isso que nós precisamos. E buscar de Deus o poder da sua presença. Esses homens não tinham nada. Não almejavam nada. Mas o que eles tinham, nós precisamos buscar. Eles tinham o poder de Deus na vida deles. Eles tinham uma esperança que nem a morte frustrava. Se você estudar a história da igreja, eles pararam de matar os crentes, porque quanto mais matava, mais crescia a igreja. Eles morriam nas arenas dos leões, comido por leões, como aconteceu com esse rapaz aí, que pulou lá dentro do cercado lá daquela leoa para tentar domesticar ela essa semana. E a leoa devorou ele. Eles eram alimento de leões. Eles apanhavam. Eles eram presos. Se você ler o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles foram presos. Quando um anjo veio e abriu a cela das prisões, soltou aqueles apóstolos, de repente os que prenderam eles receberam uma notícia, eles estão lá de novo no Sinédrio pregando o evangelho. Mas como? Nós acabamos de prendê-los. Quando chega no capítulo 12, Pedro é preso de novo. E à noite vem um anjo e abre as portas das prisões, aonde eles estavam. Irmãos, a experiência é muito profunda. A experiência é muito profunda. Ao ponto de Pedro dizer, para nós encerrarmos aí, a segunda carta de Pedro. A experiência de Pedro é a de Paulo. Olha aí o que Pedro diz. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 13. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, na sua carne, seu corpo, sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim me declarou. Não é só Paulo que teve isso, não. Deus veio a Pedro e falou: Pedro, termina a sua obra porque chegou a sua hora de partir. Ele falou: eu já estou sabendo. Deus já me revelou que eu tenho pouco tempo de vida, então eu estou alertando vocês. E ele continua dizendo: mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembranças destas coisas em toda ocasião. Ou seja, ele está falando como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada, que ele dará como justo juiz a todos aqueles que buscam. Essa coroa que Pedro estava esperando. Ele estava pregando, dando seus últimos ensinamentos. Que maravilha, porque Deus já tinha falado para ele: ó, daqui em breve eu venho te buscar. Terminou a sua tarefa. Terminou o seu combate. Acabou a sua carreira. Essa era a experiência desses homens. Agora, uma pessoa que vive dessa forma para Deus, não tem como falar que não está cheio do Espírito de Deus. Nada mais importa. Para ele, o que era necessário era ir embora com Cristo. E ele diz: porque não seguimos, versículo 16, fábulas engenhosamente inventadas. Olha que maravilha. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares.
da sua majestade. Não tem como. A pessoa que tem uma experiência com Deus, ela não quer mais esse mundo. Ela não quer saber de mais nada. Estávamos aí ouvindo os testemunhos do congresso. No domingo nós falamos aqui, domingo retrasado, sobre as experiências de arrebatamento que Deus tem dado a muitas pessoas. E uma irmã contando da experiência que ela teve com o arrebatamento de sentidos. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Poder transformador do Espírito Santo de Deus. Não é imposição, não é uso e costume. Já digo, não estou falando contra as igrejas que têm, que eu tenho. Não é nada disso que muda o homem, não. Se não mudar por dentro, o que está por fora, não adianta mudar. Porque Deus não olha o que está externo. Ele olha o coração. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente passar uma boa imagem, Deus conhece o coração. E Crônicas, o escritor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Evangelho é vida com Deus. Cultive isso. Adquira hábitos disso. Sinta falta, como você sente falta de tomar um café, de almoçar, de jantar, o dia que você não orar. O dia que você não tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. Isso é algo que nós falamos por experiência. Fica faltando alguma coisa. Toda vez que você cria um hábito, se você não praticar aquilo, seu corpo sente falta. A sua mente sente falta. Se você tem um hábito de ir na academia, para uns 2 dias para você ver. Se você tem um hábito de fazer uma caminhada, não vai caminhar para você ver como que seu corpo começa a pedir aquilo. Assim é o hábito da oração, da leitura da palavra, da consagração a Deus. Se servimos a Deus, temos que criar esses hábitos em casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Ter a consciência de que somos salvos e seremos salvos quando Jesus voltar. Não esperando o arrebatamento no fim, não, como dissemos no domingo. Peça uma experiência dessa. Fala para Deus te dar um vislumbre do céu, porque Ele é capaz de dar. Ele é capaz de te levar lá para mostrar para você o que tem reservado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que o olho não viu, não penetrou em coração de homem algum aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem poder para isso fazer. E tem muita gente experimentando isso. Experimentando um pouquinho daquilo que está por vir. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Eu quero deixar aqui alguns avisos. Sábado.